Trabalho como vigia para a prefeitura e, vez ou outra, caem plantões em lugares que quase ninguém quer. Parque fechado em feriado, depósito de bens apreendidos e, naquela semana, o cemitério municipal, porque ladrões estavam levando placas de bronze. Cheguei pouco antes da meia-noite, peguei a prancheta, a lanterna pesada, um rádio chiando baixo e a chave do portão lateral. O zelador, um senhor magro de olhar miúdo, desejou boa noite e disse apenas: "Não fica parado perto do cruzeiro." Perguntei o porquê. Ele coçou o queixo meio sem graça. "Vento atravessa feio ali." Assenti, como quem respeita a superstição alheia, e entrei. A primeira volta foi simples. Passei pelos túmulos mais novos, mármore brilhando sob a lâmpada amarela dos postes, flores artificiais alinhadas, água parada nos vasos. A lanterna recortava anjos com asas lascadas e crucifixos inclinados. Ao fundo, a capela pequena guardava um silêncio de igreja pobre, bancos curtos, vitral simples. Marquei no papel as quadras conferidas e parei junto ao cruzeiro central. Um madeiro alto, gasto, com uma base de cimento onde costumam deixar velas. O vento ali, de fato, atravessava estranho. Frio saindo do chão, subindo pelas pernas do macacão, como se o campo respirasse. Fiz a segunda volta pelo quarteirão antigo, onde as lápides têm letras irregulares e sobrenomes que já não se ouvem no bairro. Foi quando escutei o primeiro som que me tirou do automático. Um tilintar breve, metálico, como colher batendo em copo, vindo da direção do ossuário coletivo, um prédio baixo de portas de ferro. Apontei a lanterna, avancei sem pressa, já montando na cabeça o texto do relatório caso fosse gente mexendo. Ao chegar, encontrei a porta fechada, corrente no lugar, cadeado íntegro. Encostei o ouvido no metal. Do lado de dentro, nada. Só o próprio sangue conversando no ouvido. Recuar pareceu adulto. Na terceira volta, perto do muro dos fundos, notei uma fileira de covas simples com cruz de madeira, sem nome, só números pintados à mão. Indigentes, antigos. O vento ali não era vento. Era um som curto, que entrava e saía como alguém soprando para apagar vela que insiste. Reparei então numa coisa pequena e muito concreta. Ao lado da terceira cruz havia uma colher, dessas de café, enfiada num copo de plástico com água turva, pousada sobre a terra, como se alguém tivesse deixado apressado. Peguei o copo para tirar dali, e quando a colher bateu no plástico, veio o mesmo tilintar que eu ouvira no ossuário. O barulho correu 1 segundo pelo campo, repetido, como se mais alguém fizesse o gesto ao longe. Voltei para a capela, porque luz ajuda a costurar a cabeça. Empurrei a porta e senti o cheiro de vela velha, cera fria, madeira encerada. No fundo, havia uma pia de água benta que ninguém usa mais e uma mesa com panos. O rádio chiou às minhas costas e a central perguntou status. Respondi: "Tudo tranquilo, ronda contínua." Antes de soltar o botão, ouvi um sussurro seco na mesma frequência. Não era a voz do operador, dizendo uma palavra só: "Apaga." Girei para o vazio, a lanterna cortando bancos e sombra, e só ouvi meu próprio fôlego. Saí da capela com a disposição prática de terminar aquilo bem. Foi quando a lanterna falhou por um instante, uma piscada curta, e nesse intervalo, juro que vi no cruzeiro central, encostada na base de cimento, uma vela acesa. Voltei o foco rápido e não havia chama, apenas manchas de cera escura, escorridas como barro amolecido. Ajoelhei para ver de perto. Havia impressões de dedos na cera, 4, pequenas, como de criança. O corpo inteiro ficou no modo de trabalho. Registrar, não criar caso. Anotei cera recente no cruzeiro. Segui pela Alameda das Esculturas, onde os mausoléus têm porta de ferro com vidro leitoso. Em um deles, a argola da porta começou a vibrar, leve, como corda dedilhada, sem vento o suficiente para isso. Aproximei devagar. Atrás do vidro, no borrado da lanterna, apareceu uma forma. Não rosto, não corpo. Uma mancha vertical, um escuro mais escuro que o entorno, como gente atrás de cortina. A argola parou. Eu disse: "Horário de visita acabou." Voz de quem espanta vivente. Do outro lado, um respiro baixo embaçou um canto do vidro, deixando uma meia-lua opaca. Recuei, porque respeito é perto de prudência. Na quarta volta,
O rádio chiou de novo. Desta vez, a frequência veio limpa com a central, chamando pelo nome, pedindo confirmação de encerramento da primeira hora. Eu respondi. No fim da minha fala, entrou outra voz, infantil, quase clara, como se tivesse aprendido a usar microfone naquele instante, dizendo: apaga a vela. Voltei o olhar para o cruzeiro. Sobre a base, agora sem dúvida, havia uma vela acesa, chama pequena, teimosa, envergando com o vento que o chão manda. Cheguei perto, esperando alguém atrás, alguém de carne. Não havia. A chama tremia com uma insistência de recado. Tirei do bolso o isqueiro. Sim, vigia carrega isqueiro por causa de tranca fria, e apaguei com um sopro curto. De imediato, lá no ossuário, tilintou aço em copo, 1, 2, 3 vezes, batidas secas que lembravam campainha. Eu não corri. Voltei a passo certo, como quem atravessa pátio de escola sob olhar de diretor. No ossuário, a porta continuava trancada, a corrente no lugar. Encostei a lanterna na fresta e vi só escuro e um brilho baixo de metal lá dentro. Encostei a testa no ferro gelado e, sem elevar a voz, falei como quem passa recado para o turno seguinte. Não é hora de acender. O campo, por um instante, pareceu puxar o próprio ar. A quinta volta foi a mais estranha. Ao passar pela fileira dos indigentes, vi que a cruz da terceira cova não estava mais reta. Tinha cedido um pouco para a esquerda, como o pescoço cansado. Ao lado, o copo com a colher não estava mais sobre a terra. Alguém, ou alguma coisa, tinha empurrado o copo milímetros para dentro da cova, deixando um sulco na terra fofa. Enfiei a mão, peguei o copo e devolvi para fora. Uma posição mais alta, firme. O tilintar ecoou de novo, mas agora o som veio menos ansioso, como se um combinado tivesse sido respeitado. Fui até a capela pegar um pano para enrolar a colher e tirar dali. A porta rangeu suave e parou, empacada numa resistência que não era dobradiça. Parecia a mão segurando a folha por dentro. Empurrei com o ombro, devagar, e ela cedeu. 1 palmo, 2. O vitral jogou no chão uma luz pálida, esverdeada. E no banco da frente, sobre o assento, havia uma chave antiga de ferro, daquelas que abrem fechadura de porta dupla, com cabeça trabalhada. Peguei. Era pesada, fria. Não tinha motivo para estar ali. No mesmo segundo, o rádio deu o estalo que eu já reconhecia, e a voz infantil mais perto pediu de novo. Apaga. Perguntei qual. O rádio chiou um riso sem graça e a palavra todas. Não existe heroísmo em virar vela no vento de cemitério. Existe procedimento. Dei a volta completa, apagando uma a uma as chamas que alguém deixara escondidas, em cima de nicho, no topo de lápide, atrás de uma estátua. Cada vez que a chama sumia, algum outro som no campo respondia. A argola vibrava leve, a colher tilintava. Uma folhagem seca estalava, como linguagem de lugar. Quando terminei, voltei ao cruzeiro central. Sem chama, sem calor. No cimento, uma marca de cera formando um círculo irregular, dentro do qual minhas botas não entraram. O resto do turno ficou naquela calma tensa que vigia conhece. O ouvido esperando o próximo sinal, o olho procurando movimento no limite do escuro. Perto do amanhecer, vi o zelador chegando pela alameda, mãos no bolso, boina torta. Encontrei-o na metade do caminho e devolvi chaves e prancheta. Ele folheou as notas, parou numa linha e levantou o olho com uma pergunta muda. Eu tinha escrito: removi velas acesas. Campo respondeu. Ele deu um assovio curto, quase riso, e apontou para o bolso do meu macacão. A chave antiga ainda estava lá. Eu não lembrava de ter guardado. Entreguei. Ele girou o ferro na mão, reconheceu sem dizer, e antes de ir embora, comentou como quem fala do tempo. Hoje vai ventar menos no cruzeiro. Desde essa noite, quando pego turno em lugar que guarda nome e silêncio, eu anuncio o que vou fazer e cumpro. Apago o que precisa apagar, não mexo no que pede para ficar, e se ouvir colher batendo em copo no escuro, respondo com trabalho e não com medo. Há pedidos que não vêm de gente, mas que alguém um dia prometeu cumprir. Eles continuam esperando. Antes de irmos para o próximo relato, comente de onde você está